Por favor, curta este vídeo. Isso realmente ajudará esta história a alcançar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio. Minha esposa e minha filha me ligaram enquanto eu estava em viagem de negócios. Marcos, nós nos mudamos para outro estado na semana passada. Esquecemos de te avisar. Acabou entre nós. Fiquei em silêncio por 5 segundos. Respondi: tudo bem, querida. Boa sorte. Desliguei, abri meu laptop e enviei um e-mail para meu advogado, com um anexo muito especial. O telefone do hotel não tocou. Deveria ter sido meu primeiro aviso. Foi meu celular. Apenas 3 pessoas no mundo tinham esse número: minha esposa, Rebeca, minha filha, Sofia, e meu advogado, Ricardo, que eu havia contratado 6 meses atrás. Estava em Curitiba, uma terça-feira, negociando um contrato que fecharia sexta-feira. Havia 17 anos fazendo isso. Fusões, aquisições, reestruturações corporativas. Eu era bom em ler salas, ler contratos, ler pessoas, mas não fui bom em ler minha própria família. O telefone vibrou às 23h47. Saí do chuveiro há pouco. Atendi sem olhar a tela. Hábito. 17 anos de casamento, você para de checar quem está ligando. Oi, eu disse. Marcos, precisamos conversar. A voz de Rebeca, ensaiada, praticada. Atrás dela ouvi Sofia respirando, não chorando, apenas presente, testemunha do que estava prestes a acontecer. Sentei na beirada da cama. Algo no meu peito apertou. O mesmo reconhecimento que tenho em salas de reunião quando um acordo está prestes a desmoronar. Estou ouvindo, respondi. Silêncio. 3 segundos. 4, 5. Então Rebeca novamente. Nós nos mudamos semana passada para Florianópolis. Nós esquecemos de te avisar. Eu ri. Não pude evitar. Saiu áspero como uma tosse. Vocês esqueceram? Sim, esquecemos. Pausa. Acabou, Marcos. Sofia e eu precisamos de um recomeço. Estamos em outro lugar agora. Ouvi tráfego de fundo. Um caminhão. Barulho de estrada. Elas não estavam em casa. Estavam num posto na BR-101. Estamos indo agora, Rebeca continuou. Sofia e eu precisamos de um novo começo. Planejamos isso há algum tempo. Há quanto tempo? Perguntei, testando a palavra. 6 meses, Sofia disse de repente. Ouvi Rebeca sussurrar algo afiado para ela. Talvez 7. 7 meses. Pensei nisso. 7 meses atrás era abril. Tínhamos celebrado o aniversário de 12 anos de Sofia. Levei as duas para Gramado. Rebeca passou o fim de semana no spa. Sofia aprendeu snowboard. Eu pensei que estávamos felizes. Ok, eu disse. Calmo. Tão calmo que me surpreendeu. De onde vocês estão ligando? Importa? Só curiosidade. De um posto na BR-101. Dirigimos o dia todo. O dia todo, repeti. De São Paulo para Florianópolis. É 1 hora de avião, Rebeca. Silêncio. Mais longo dessa vez. Tivemos que fazer algumas paradas, arrumar coisas, dizer adeus para algumas pessoas. Que pessoas? Não importa, Marcos. O que importa é que acabou. Estamos recomeçando e você precisa nos deixar ir. Nos deixar ir, repeti baixinho. E Sofia? Perguntei. Ela está bem com isso? Ouvi movimentação. Rebeca dizendo algo abafado. Então a voz de Sofia, pequena mas firme. Sim, pai, estou bem. Tem certeza, princesa? Não me chame assim. Afiado agora. Aquela afiação adolescente. Não sou sua princesa, não sou sua nada. Algo no meu peito, aquilo que havia apertado, comprimiu ainda mais, não quebrando, apenas recalibrando. Ok, eu disse, 3ª vez. Então é isso? Rebeca perguntou. Ouvi algo em sua voz, decepção, como se esperasse mais, como se quisesse uma briga. O que você quer que eu diga, Rebeca? Não sei, alguma coisa, qualquer coisa. Pensei em todas as coisas que poderia dizer, poderia implorar, poderia gritar, poderia chorar. Poderia perguntar por quê, como, quando você parou de me amar,
Quando nossa vida juntos se tornou algo de que você precisava escapar no meio da noite. Em vez disso, disse: "Tudo bem, querida. Boa sorte." Silêncio absoluto. Então, Rebeca, é isso? É tudo que você tem a dizer? O que mais há? Jesus, Marcos. Sua voz rachou. 17 anos, 12 anos com Sofia, e tudo que você consegue dizer é boa sorte? Você já tomou sua decisão. Aparentemente faz 7 meses. Então sim, Rebeca, boa sorte. Espero que você encontre o que está procurando. Ouvia respirar agora, rápido, raso, com raiva. Vamos ter o Ricardo preparar a papelada, ela disse. Divisão de bens, guarda tudo. Ricardo. Meu advogado, aquele que eu havia contratado 6 meses atrás. Claro, respondi. Peça para ele enviar. Outra pausa. Então, Sofia, mais baixa agora. Tchau, pai. Tchau, princesa. Não me chame assim, desculpa. Tchau, Sofia. A ligação caiu. Fiquei lá por muito tempo. Telefone na mão. Chuva contra a janela. O quarto silencioso. 5 segundos. Foi quanto tempo fiquei em silêncio antes de responder. 5 segundos de processamento. 5 segundos escolhendo o meu próximo movimento. 5 segundos que definiriam tudo o que viria depois. Caminhei até a mesa, sentei, abri meu laptop. O e-mail já estava pronto há 3 semanas, na pasta de rascunhos. Como uma arma carregada. Assunto: dissolução matrimonial. Urgente. Corpo do e-mail. Breve. Ricardo, elas iniciaram contato. Proceda conforme discutido. Anexo A está pronto para arquivamento. Anexo B é para o advogado delas quando contratarem um. Anexo C... Bem, você sabe o que fazer com C. Haja rápido. Elas pensam que têm a vantagem da surpresa. Estão erradas. Marcos. Movi o cursor para o ícone de anexo. Cliquei. Selecionei 3 arquivos de uma pasta enterrada 6 níveis no meu sistema. Anexo A. Auditoria financeira completa que comissionei 4 meses atrás, documentando cada real que passou por nossas contas conjuntas, contas pessoais de Rebeca e várias contas que descobri e ela achava que eu não sabia, contas com seu nome de solteira, contas com o nome de Sofia, mostrando um padrão de dinheiro se movendo sistematicamente para uma estratégia de saída. Anexo B. Proposta de divisão de bens. Tão precisa, tão matematicamente sólida, tão legalmente à prova de falhas, que 3 advogados diferentes revisaram. Todos disseram o mesmo, e isto é impecável. Anexo C. O especial. O que eu tinha sentado em cima por 8 semanas. Um PDF, 47 páginas. Compilado de registros bancários, extratos de cartão de crédito, recibos de hotel, registros telefônicos, arquivos de mensagens de texto e, mais condenador, uma série de e-mails entre Rebeca e alguém chamado D. Moreira. Daniel Moreira, treinador de futebol de Sofia, 34 anos, divorciado, morando num loft renovado em Pinheiros, que Rebeca havia visitado 17 vezes nos últimos 6 meses, às vezes com Sofia, às vezes sem. Os e-mails eram detalhados, românticos daquele jeito desesperado de meia-idade que as pessoas ficam quando pensam ter encontrado sua alma gêmea ao custo de seu casamento. Havia planos, linhas do tempo, discussões sobre como contar ao Marcos gentilmente, discussão sobre guarda, discussão sobre dinheiro, discussão sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser gerenciado, não uma pessoa a ser considerada. Encontrei os e-mails por acidente, laptop esquecido. Senha esquecida, pedido de redefinição para meu e-mail porque eu era o administrador da conta do nosso plano familiar. Abri o e-mail dela para mudar a senha de volta. Vi uma linha de assunto. Próximos passos com M. M. Era assim que ela me chamava na correspondência secreta. Não Marcos, não meu marido, apenas M. Como se eu fosse uma variável numa equação que ela estava tentando resolver. Li tudo.
cada e-mail. Cada texto que ela pensou ter deletado, mas foi feito backup na nuvem. Cada recibo. Tudo. Anexei todos os 3 arquivos ao e-mail. Verifiquei ortografia. Verifiquei o endereço de Ricardo. Coloquei meu cursor no botão enviar. Hesitei. Não era apenas vingança. Eram processos judiciais. Era ruína financeira. Não para mim. Para elas. Era expor tudo. Era queimar a ponte não apenas atrás de mim, mas debaixo delas, enquanto ainda estavam em cima. Era guerra. Pensei em Sofia, 12 anos, presa no meio, sendo usada como arma sem nem saber. Pensei em Rebeca, 17 anos. Anos bons, eu pensava. Pensei em Daniel Moreira, treinador de futebol, alguém com quem eu havia apertado as mãos em dezenas de jogos. Alguém que havia sorrido para mim enquanto dormia com minha esposa. Pensei no posto na BR-101, sobre Rebeca e Sofia sentadas num carro em algum lugar no escuro. Provavelmente celebrando. Provavelmente pensando que tinham escapado. Provavelmente pensando que eu era fraco demais para revidar. Cliquei em enviar. O e-mail desapareceu no vazio digital. Em algum lugar em São Paulo, o telefone de Ricardo vibraria. Amanhã de manhã, ele leria. À tarde, documentos seriam arquivados. À noite, o mundo de Rebeca começaria a desmoronar de maneiras que ela não podia antecipar. Mas esta noite eu terminei o que comecei. Abri um novo e-mail, digitei um endereço que tinha memorizado, mas nunca usado. Linha de assunto, documentação de relacionamento, preocupação ética. O destinatário, Conselho Diretor da Liga Juvenil de Futebol. O anexo, versão cuidadosamente editada da evidência, suficiente para mostrar conduta inapropriada, suficiente para custar a Daniel Moreira seu emprego, não cruel demais, apenas verdadeiro o suficiente. Enviei aquele também. Então fechei o laptop, desliguei as luzes, me deitei na cama. A chuva continuava lá fora. O quarto estava escuro. Fiquei lá encarando o teto, sentindo algo que não sentia há meses. Não felicidade, não satisfação, nem mesmo alívio, apenas clareza. Pela primeira vez em 7 meses eu sabia exatamente onde estava, sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia exatamente o que vinha a seguir. Elas queriam me surpreender, queriam me pegar desprevenido, queriam que eu ficasse fraco, confuso, implorando. Em vez disso, me deram o maior presente possível. Certeza, não dormi. Fragmentos de 20 minutos aqui, 30 ali. Às 5h47 desisti. Às 6h15 estava vestido. Terno cinza, camisa branca, gravata azul marinho com padrão sutil. A gravata do poder, Rebeca costumava chamar. Quando ela prestava atenção no que eu vestia, quando ela se importava. Pedi serviço de quarto, café, torrada, ovos mexidos que não comeria. O ritual importava mais que a comida. Meu telefone estava sobre a mesa, sem novas mensagens, sem chamadas perdidas, sem acompanhamento de Rebeca. Nada. Às 6h43, Ricardo ligou. Recebi seu e-mail. Jesus Cristo, Marcos. Isso é substancial. 8 semanas sentado em cima disso. E você não me contou? Não tinha certeza do que fazer com isso. Longa expiração. Isso muda tudo. A parte financeira é boa, muito boa. Mostra intenção, planejamento, mas a evidência do caso... Marcos, isso importa, especialmente para a guarda. Especialmente quando o parceiro do caso esteve perto de sua filha. Eu sei. Por que você não a confrontou? Por que não entrou com ação primeiro? Pensei nisso. Perguntei a mim mesmo a mesma pergunta dezenas de vezes nas últimas 8 semanas. Por que eu havia sentado nessa informação? Por que eu tinha deixado continuar? Por que assisti Rebeca arrumar caixas e fazer planos e mentir na minha cara? Porque eu precisava ter certeza, disse finalmente. Eu precisava dela fazer o primeiro movimento. Por quê? Porque agora eu não sou quem destruiu nossa família. Ela é. Silêncio do outro lado.
Você é mais assustador do que eu pensava, Marcos. Sou um negociador corporativo, Ricardo. Fui treinado para esperar, para observar, para deixar o outro lado pensar que está ganhando até o momento em que mostro que já perderam. Isto não é uma negociação corporativa, não é? Conversamos por mais 1 hora sobre o que aconteceria a seguir. Documentos arquivados, estratégia, timeline. Você está pronto para isto? Ricardo perguntou finalmente. Porque quando Rebeca vir o que arquivamos, isto ficará feio. Deixe ficar. 3 dias se passaram. Sexta-feira de manhã, 10h07, uma Honda Civic entrou na minha garagem. Mulher na casa dos 50, aparência profissional, carregando uma pasta. Ela bateu. Abri a porta. Marcos Silva? Sim. Sou Susana Shen, da Oficialato Central. Tenho documentos para servir sobre o caso número 2024-DV 98447, Silva Veto Silva. Ela me entregou a pasta. Assinei um formulário confirmando o recebimento. A interação toda levou menos de 2 minutos. Fechei a porta, abri a pasta. Li os documentos mesmo já tendo revisado 1 dúzia de vezes. Era real agora. Legal. Oficial. Sem volta. Meu telefone tocou. Ricardo. Você foi servido? Ele perguntou. Agora mesmo. O advogado dela ligou 6 minutos atrás. Linda Chen. Está furiosa. Diz que a emboscamos. Diz que a evidência é excessiva e inflamatória. O que você disse a ela? Disse que estamos documentando fatos relevantes. Disse que se a cliente dela não quisesse seu caso documentado, não deveria ter tido um. Disse que estamos preparados para apresentar tudo isso no tribunal, se necessário. Como ela respondeu? Disse que Rebeca quer negociar, quer mediação, quer manter isso fora do tribunal. É claro que quer. Então meu telefone tocou de novo. Número desconhecido de Florianópolis. Atendi. Rebeca, mas não gritando. Pior que gritar. Fria, controlada, venenosa. Seu filho da puta, ela disse. Bom dia, Rebeca. Você sabia, por 8 semanas, construiu um caso, teve um investigador me seguindo. Tive um investigador documentando suas atividades. Há uma diferença. Por quanto tempo? Olhei para a mesa de café, para os pequenos objetos sem sentido que compunham uma vida compartilhada. 8 semanas, desde meados de setembro. Silêncio completo, nem respiração. Você assistiu eu arrumar as malas, me assistiu planejar, me assistiu contar para Sofia que estávamos saindo. Você sabia e não disse nada. O que eu deveria ter dito, Rebeca? Oi, sei sobre o Daniel, sei sobre Florianópolis. Por favor, vamos resolver isso? Teria mudado alguma coisa? Teria sido honesto. Como você foi honesta? Como você foi honesta por 7 meses enquanto transava com o treinador de futebol da nossa filha e planejava sua fuga? Ouvi-a inalar bruscamente. Primeira vez que xinguei ela em anos. Não faça isso. Não torne isso mais feio do que precisa ser. Rebeca, eu ri. Você teve um caso. Mudou nossa filha para outra cidade sem me contar. Me ligou de um posto para terminar nosso casamento e você acha que eu estou tornando isso feio? Você poderia ter entrado com ação silenciosamente, não precisava incluir... Ela parou. Ouvi papel farfalhando. 47 páginas de evidência, cada hotel, cada jantar, cada mentira. Não foram todas mentiras. O que foi então? Mais silêncio. Foi sobrevivência. Foi eu tentando descobrir quem sou fora de ser sua esposa. Então você transou com um treinador de futebol? O nome dele é Daniel. Li os e-mails, Rebeca. Sei exatamente o que foi. Conversamos por mais 20 minutos. Ela acusando. Eu contra-atacando. Ambos dizendo coisas que não podiam ser não ditas. Finalmente. Você está tentando me destruir. Esses documentos, Marcos. Você está pedindo guarda principal, documentando cada real que gastei. Está tentando me pintar como mãe incapaz. Estou documentando a verdade, sua versão dela,
A versão factual, hotéis, recibos, extratos bancários, e-mails, tudo verificado, tudo com carimbo de tempo, tudo verdadeiro. Ela estava chorando agora, suave, controlado. Eu te amava, ela disse. Amei por muito tempo. Mas em algum lugar ao longo do caminho, paramos de ser parceiros e começamos a ser colegas de quarto. E eu não podia viver assim. Então você saiu. Então eu saí. Levando Sofia com você. Ela é minha filha. Ela é nossa filha. Desliguei. A mediação foi agendada para sexta-feira, 6 de dezembro, 10 Escritórios do Centro de Soluções Familiares Colaborativas. Ricardo me instruiu. Seja calmo. Seja razoável. Não reaja emocionalmente ao que Rebeca dizer. Às 10h07, a porta se abriu. Rebeca. Tinha perdido peso. O terno cinza escuro pendia levemente solto. Cabelo mais curto. Maquiagem perfeita. Mas não escondendo completamente as olheiras. Ela parecia menor. Bom, pensei. Espero que ela não estivesse dormindo bem. Então me senti culpado por esperar isso. Então, com raiva de mim mesmo por me sentir culpado. Tudo isso em 2 segundos, enquanto ela entrava, não olhava para mim e sentava. O mediador, Henrique Feldstein, explicou o processo. Discutiríamos bens primeiro, depois guarda. Comecemos com bens, Henrique disse. Tenho ambas as divulgações financeiras. A casa conjugal avaliada em 2,1 milhões de dólares, com 800 mil restantes na hipoteca. Finalmente olhei para Rebeca. Primeira vez que nossos olhos se encontraram em 2 semanas. Os dela eram duros, com raiva, mas por baixo vi dor, medo, algo que parecia traição, engraçado. Ela se sentia traída. A casa deve ser vendida, ela disse. Voz firme. É grande demais para uma pessoa, cheia de memórias demais. Devemos ambos começar do zero. As memórias de Sofia estão naquela casa, eu disse. Tom neutro, razoável. O quarto dela, a vizinhança, a escola. Se estamos discutindo o que é melhor para Sofia, estabilidade importa. Estabilidade. A risada de Rebeca foi afiada. Como contratar um investigador particular para me seguir foi estável. Rebeca. Linda Chen tocou seu braço. Não, ele quer falar sobre estabilidade. Vamos falar sobre como ele sabia que nosso casamento estava terminando e não disse nada. Você estava tendo um caso, eu disse baixinho. Estava planejando sair sem me contar. E está chateada que eu me protegi? A sala ficou em silêncio. Henrique limpou a garganta. Talvez devêssemos passar para acordos de guarda. Mais 2 horas. Discussão, argumentos. Algumas lágrimas dela, nenhuma minha. Finalmente, chegamos a um acordo. Guarda legal conjunta. Sofia fica em Florianópolis até o fim do semestre. Depois, ela decide onde quer estar. Ok, eu disse, com uma condição. Que condição? Linda perguntou. Daniel Moreira fica longe de Sofia até o divórcio ser finalizado. Rebeca olhou para Linda. Alguma comunicação silenciosa passou entre elas. Acordado. Rebeca disse finalmente. Simples assim. 17 anos reduzidos a 60 dias de papelada. A ligação veio numa quarta-feira à tarde. Número de Rebeca. Alô? Marcos. Voz dela diferente. Mais suave. Sofia quer falar com você. Meu coração parou. Realmente parou por uma batida. Ela está nervosa. Não sabe o que dizer. Então seja paciente. Ok. Troca de mãos. Depois, uma voz que não ouvia há 2 semanas. Pai? Pequena, incerta, jovem de um jeito que fez meu peito doer. Oi, princesa. Não me chame assim. Mas sem veneno dessa vez. Apenas hábito. Desculpa. Oi, Sofia. Silêncio. Podia ouvi-la respirar. A mãe disse que vou ficar com você esse fim de semana. Sim, se estiver tudo bem para você. Acho que sim. É estranho. Tudo está estranho. Está, concordei. Tudo mudou muito rápido. Porque você e a mãe se divorciaram. A pergunta, a que eu sabia que viria.
Nós nos afastamos, disse cuidadosamente. Às vezes, isso acontece com as pessoas. Elas se amam, mas param de ser bons parceiros. A mãe disse que você está bravo com ela. Eu estava. Estou menos agora, mais triste, eu acho. Você está bravo comigo? O quê? Não, Sofia, por que estaria? Porque eu escolhi ir com a mãe, porque eu não quis falar com você. Minha garganta apertou. Você tem 12 anos, pode ficar confusa e brava. Não estou magoado, eu entendo. De verdade, de verdade. Você não fez nada de errado. Nada disso é sua culpa. Você sabe disso, né? Ouvi ela chorando, suave, tentando esconder. Sinto sua falta, ela disse, voz pequena quebrando. Também sinto sua falta, muito. Conversamos por mais 20 minutos. Sobre escola, amigos, vida normal, coisas de pai e filha que não tinham nada a ver com divórcio. Quando desligamos, sentei no escritório por muito tempo, olhando para nada, sentindo algo soltar no peito. Ela ainda era minha filha, ainda precisava de mim. O relacionamento estava danificado, mas não destruído. Havia ainda um caminho de volta. 6 meses depois, junho chegou. Quente, claro. Um daqueles dias de verão de São Paulo que faz você esquecer que o inverno existiu. Estava na garagem carregando as coisas de Sofia. 2 malas, 3 caixas de livros, seu violão. Pai, você está fazendo errado. Sofia saiu de casa. 13 anos agora, mais alta, corte de cabelo diferente, crescendo em alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Tem jeito errado de carregar um carro? Seu jeito é o errado. Ela riu. Revirou os olhos, assumiu o controle do carregamento com a competência eficiente de uma adolescente que ficou muito boa em se mover entre casas. Rebeca chegou 20 minutos depois. Ela dirigiu até aqui para a transição. Aconselhamento coparental nos ensinou que transições importavam, que ser civil importava. Éramos melhores nisso agora. Não perfeitos, mas melhores. Oi, Rebeca disse saindo do carro. Oi. Entreguei a ela uma pasta. Cronograma de verão. Informações de acampamento. Consultas médicas. Contatos de emergência. Você fez uma pasta. Eu fiz um documento muito organizado. Tem abas. Ela riu. Risada real. Do tipo que eu lembrava de antes. Sofia abraçou a mãe. Prometeu mandar mensagem todo dia. Prometeu lembrar da medicação de alergia. Prometeu todas as coisas que adolescentes prometem aos pais. Rebeca abraçou de volta, segurou talvez 1 segundo a mais que o necessário. Depois soltou. Cuida dela, ela me disse. Sempre. Ela foi embora. Sofia e eu ficamos na garagem assistindo. 2 pessoas que aprenderam a ser família num formato diferente. Pronta? Perguntei. Sim. Podemos parar para tomar café da manhã? Estou morrendo de fome. Panquecas? Deus, não! Suas panquecas ainda são terríveis. Que tal aquele lugar com as torradas francesas boas? Fechado. Entramos no carro. Dirigimos. Sol da manhã. Rádio tocando algo que Sofia gostava. Vida normal. Pai, Sofia disse enquanto esperávamos no semáforo. Estou feliz de estar aqui neste verão. Quer dizer, sinto falta disso. De você. Eu também, princesa. Você acha que vai se casar de novo algum dia? A pergunta me surpreendeu. Não sei. Talvez um dia. Por quê? Porque você merece ser feliz. Tipo, feliz de verdade. Pensei nisso, sobre os últimos 6 meses, sobre terapia, sobre aprender a ser solteiro aos 41, sobre descobrir quem eu era fora de ser o marido de alguém. Sozinho não é tão ruim, eu disse. Estou aprendendo a gostar. Isso é triste. É honesto. O sinal mudou. Dirigimos. Encontramos estacionamento. Entramos no restaurante. Pedimos torradas francesas para Sofia, omelete para mim, café melhor que qualquer coisa que eu fazia em casa. Enquanto esperávamos, Sofia me contou sobre o musical, sobre amigos, sobre planos de verão. Tudo e nada. Eu ouvi. Realmente ouvi. Não de trás de paredes ou checando e-mail. Apenas ouvi. Por isso eu lutei. Não pela casa,
não pelos bens, nem mesmo pelo acordo de guarda. Por isso, este café da manhã de sábado, planos de verão, minha filha falando enquanto eu ouvia. Valeu a pena tudo, a documentação, os advogados, a mediação, o crescimento doloroso, o aprender a soltar enquanto segurava. Valeu a pena. Nossa comida chegou. Comemos. Fizemos planos para o fim de semana. Conversamos sobre filmes e caminhadas e talvez ir para as montanhas. Planos normais, conversas normais, vida normal construída dos destroços. Através da janela, São Paulo se estendia sob o céu de verão. A cidade onde eu construí tudo. Perdi tudo, comecei a reconstruir. Lar. Não o lar que eu planejei, não a família que imaginei, mas meu, real, honesto, conquistado a duras penas. E talvez, finalmente, o suficiente. Sofia alcançou a mesa, apertou minha mão. Te amo, pai. Também te amo, princesa. Suas panquecas ainda são horríveis, mas tudo bem. Realmente são. Lá fora, a manhã continuava. Pessoas caminhando, carros passando, vida seguindo em frente do jeito que a vida segue. Terminamos o café. Pagamos, saímos. Dirigimos para casa através de ruas que eu conhecia de cor, para uma casa mais quieta que antes. Mas não vazia. Nunca vazia quando Sofia estava lá. O resto viria. Outono, decisões de semestre, a vida de Rebeca com Daniel, meu próprio futuro incerto, tudo esperando em algum lugar à frente. Mas não hoje. Hoje era apenas café da manhã e desempacotar. E verão começando. Hoje era suficiente. Mais que suficiente.